Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês aqui da cidade de Campina Grande e região no estado da Paraíba, ou você que também está na audiência do programa Mensagem de Esperança da Igreja Assembleia de Deus aqui em Campina, a partir de todo o Brasil, através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Aproveito a oportunidade que venho ao programa para tecer breves comentários sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, que estaremos iniciando um novo estudo, um novo trimestre, para desejar a você que nos acompanha um feliz ano novo. Que esse ano de 2019 as bênçãos do Senhor sejam renovadas e dobradas sobre a sua vida. E que todos nós venhamos assumir com Deus o compromisso de, ao longo deste ano, nos matricular e frequentar com assiduidade e pontualidade a Escola Bíblica Dominical. No primeiro trimestre de 2019, estaremos estudando um tema de grande importância e muito prático e que cabe bem na nossa realidade atual. É o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. A revista da editora CPAD está muito bonita, os comentários bastante aprofundados com o pastor Ezequiel Soares, pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e que é uma referência em teologia e exegese bíblica da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Inclusive, antes mesmo de tecer algum comentário sobre a lição, eu recomendo ao caro telespectador que, diante da possibilidade, adquira também, junto com a revista da Escola Dominical, que você deve adquirir em sua congregação, adquira também o livro de apoio da editora CPAD, com comentários do mesmo autor, porque este livro, ele expande, ele traz um conteúdo ainda maior, mais desenvolvido e detalhado sobre os temas de todas as lições desse trimestre. Inclusive, ele traz o mesmo tema da revista da Escola Dominical, lição de adultos, que é a lição que estaremos aqui a comentar. Você que é aqui de Campina Grande pode adquirir esse livro, na livraria Canaã, ao lado do nosso templo central da Assembleia de Deus, aqui na rua Antenor Navarro, no bairro da Prata. Se você é de fora de Campina, poderá adquirir nas livrarias de sua cidade, com colportores, que são revendedores de bíblias ou livros, ou através da internet. Mas não deixe de adquirir, porque assim você poderá aprofundar os estudos semanais das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Batalha espiritual. Esse é o nosso tema em estudo ao longo deste trimestre. Na lição de número 1, especialmente, nós estaremos trazendo alguns conceitos gerais de batalha espiritual. Você sabe que, com um pouco de interpretação equivocada das Escrituras Sagradas, acrescentando-se um pouco de sincretismo religioso e algumas pitadas de fanatismo, é possível termos aí uma boa receita para muitas falsas doutrinas e heresias perniciosas. Infelizmente, o assunto batalha espiritual também está cercado de muitas crendices, de muitas superstições, de muito fanatismo e, infelizmente, boas doses de Bíblia mal interpretada. Mas, com a ajuda de Deus, à luz da Bíblia Sagrada e com a nossa excelente revista da Escola Dominical, estaremos reparando esses erros, removendo as dúvidas e instruindo o nosso povo à luz da sã doutrina o que é de verdade batalha espiritual. Pois, como veremos ainda no primeiro tópico da nossa lição, o tema batalha espiritual é bíblico, é uma realidade que não se pode negar. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse no 6º capítulo de sua carta que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, observe você, caro telespectador, que há uma luta. Paulo disse a nossa luta contra principados e potestades do mal, espíritos, espectros das trevas, demônios que operam nas regiões celestiais. Há uma luta, sim, há uma batalha espiritual travada entre a igreja e o reino das trevas. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, ele dizia que as armas de nossa milícia ou de nossa luta, de nossa peleja,
não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Veja, as armas de nossa milícia, ou as armas de nossa luta, ou as armas de nossa batalha. Então há uma batalha espiritual travada entre a igreja e o reino espiritual das trevas, o reino de Satanás. Agora, é preciso termos cautela, porque infelizmente se tem banalizado muito a expressão batalha espiritual e se tem cercado esse assunto de muita interpretação equivocada, de muitas heresias, de muitas invencionices e de muitas superstições. Por exemplo, no segundo tópico de nossa lição, o comentarista, pastor Ezequiel Soares, traz para nós, e domingo de manhã nós trabalharemos esse assunto com mais detalhe e riqueza na escola dominical, mas eu antecipo aqui para você, telespectador, 3 equívocos sobre o assunto batalha espiritual. Primeiro, que é pontuado na nossa lição, é a questão do chamado mapeamento espiritual. Alguns expoentes, alguns teólogos ou pregadores, desde a década de 1960, introduziram na igreja um ensino de que as regiões do país, do mundo, estão dominadas por espíritos das trevas determinados por Satanás para aquela específica região. Por exemplo, há quem pense que a cidade de Campina Grande está espiritualmente governada por um demônio, por um espírito das trevas, e que o evangelho não crescerá, não expandirá, a menos que este demônio que domina sobre a cidade de Campina Grande seja amarrado ou expulso daqui. É o chamado mapeamento espiritual dos demônios, dos espíritos territoriais que dominam em cada um dos territórios. Nós não vemos essa prática e esse ensino nem na pessoa de Jesus Cristo, nem nos apóstolos. Nós não vemos Jesus dizendo a nenhum demônio: saia de Jerusalém, Satanás, saia da Galileia, demônio, saia da Judéia, espírito imundo. Não. Os demônios se apoderavam, possuíam pessoas, e das pessoas os demônios eram expulsos. A igreja não precisa amarrar ou expulsar nenhum demônio da região, da cidade, do estado, do país. Embora seja verdade que, conforme a igreja avança através da oração, do evangelismo, do ensino da palavra e dessa doutrina, Satanás vai perdendo território, Satanás vai perdendo espaço. Jesus disse: eu via Satanás caindo como um raio. Conforme a igreja vai avançando, Satanás vai caindo, Satanás vai perdendo. Mas a igreja não tem que amarrar demônios, a igreja tem que expulsar demônios através do nome de Jesus Cristo e da pregação ousada da palavra de Deus. Um outro equívoco que a nossa lição vai trazer e corrigir é o equívoco sobre maldição hereditária. Tenho certeza que você, telespectador, já ouviu falar desse assunto. O que dizem os expoentes, os pregadores que falam de maldição hereditária? Que algumas pessoas trazem um peso espiritual, uma escravidão espiritual herdada de seus pais lá atrás. Obras malignas, obras de bruxaria, de macumba, de ocultismo, que foram realizadas ou oferecidos contra os parentes dessas pessoas e que suas famílias então foram mantidas sobre escravidão, sobre maldição do diabo, sendo necessário essas pessoas regredirem suas consciências, terem algum tipo de discernimento sobrenatural, investigarem o passado de suas famílias para pedirem a Deus perdão por esses erros que seus pais cometeram lá atrás, quebrarem os vínculos dos seus ancestrais com esta maldição para poderem então hoje progredirem e avançarem. A Bíblia também não fala desse tipo de coisa. De fato, existe uma maldição que está sobre toda a humanidade perdida, separada de Deus, que é a maldição do pecado de Adão. A inclinação para o erro, para o mal, que infelizmente nós herdamos desde o nosso grande ancestral Adão. Mas não é essa coisa de maldição sobre as pessoas, maldição hereditária, herdado de pai, de mãe, de avô, de tetravô, que precisa ser quebrado por algum tipo de perdão, pelos pecados que meus avós cometeram lá atrás, de modo algum. O apóstolo Paulo nos ensina que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguma maldição havia em nossa vida, ela foi quebrada na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo é poderoso e suficiente para remover toda a maldição, todo o jugo do pecado, do mal, toda a cilada e seta de Satanás armada contra a nossa vida foi desfeita na cruz do Calvário e daqui para frente tudo é novo. Um terceiro e último equívoco que será corrigido no segundo e terceiro tópico de nossa lição
é a história, a tese defendida por, graças a Deus, não muitos, mas alguns expoentes, alguns pregadores evangélicos pelo mundo afora. É a tese de que crentes verdadeiros podem ser possuídos por demônios. Imagina que coisa grotesca. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você sabe o que significa a palavra templo no texto original grego? A palavra templo, naos, significa santuário, lugar sagrado. O corpo do crente verdadeiramente salvo, que se arrependeu dos seus pecados e entregou-se a Jesus Cristo como Senhor, é um lugar sagrado para o Espírito Santo. É um lugar onde o Espírito de Deus habita. E este lugar sagrado não pode estar dividido entre Deus e o diabo, entre o Espírito Santo e os espíritos imundos, espíritos das trevas, não. Definitivamente, um crente que está em comunhão com Deus, que persevera na fé e que vive nos caminhos do Senhor, não pode, peremptoriamente, não pode ser possuído por demônios. Se há alguma possessão demoníaca, se há alguma ação de Satanás no corpo de uma pessoa, é porque ela está precisando subir ao Calvário, banhar-se no sangue de Jesus Cristo e ser purificado de seus pecados. Pois aquele que é ungido de Deus, dizia o apóstolo João, Deus o guarda e o diabo não lhe toca. Muito bem, ficou curioso para saber mais, se inteirar mais sobre esse assunto, batalha espiritual? Então eu convido você a se matricular na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, assumir com Deus o compromisso de frequentar com assiduidade durante todas as aulas desse trimestre, adquirir sua lição, ler, e eu tenho certeza que você será muito enriquecido com a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, nos encontramos domingo na Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, até lá!